Hello, hello, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo de caso. Como sempre, vamos esperar uns 3 minutinhos para o pessoal entrar, tá bom? Já agradeço vocês, né, por estarem aqui em plena véspera de feriado, mas isso mostra o comprometimento aí de vocês em aprender, em estar aprimorando sempre. Então, parabéns pelo comprometimento e eu tenho certeza que vai ser incrível. Bora lá. Mais 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Tá tudo certinho, som para vocês, conexão. Perfeito. Bom, gente, para vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro estudo de caso. É mais uma novidade que a gente vem trazendo para o FinPro. E eu estou muito feliz com isso. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito para a carreira de vocês, para os atendimentos. Então, todos os meses a nossa ideia é trazer estudos de casos diferentes para que vocês vão realmente tendo cada vez mais bagagens, né, com os atendimentos. A gente sabe que cada caso ele nos ensina muito. Então, isso vai ser uma forma de acelerar, porque é como se você tivesse atendido os casos que você vai ter acesso aqui, porque você vai aprender muito com cada um. E quem vai conduzir esses estudos de caso é a nossa FinPro maravilhosa, Sunamita. Vou deixá-la aí se apresentar, mas eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos. Estarei aqui acompanhando. E agora vamos começar oficialmente, tá? A Suna vai explicar o que que ela trouxe para vocês. Ela também já me passou, mas ela vai saber falar direitinho. Su, eu já te coloquei como host, tá? Então, bora lá começar oficialmente. Perfeito, muito boa noite, Sâmia, boa noite a todos. Cadê vocês, gente? Para ver vocês, a gente vai ter que discutir no estudo de casos. Eu quero ver vocês aqui para a gente levantar esse debate, porque o estudo de caso que a gente vai trazer aqui é para agregar, né, a nossa bagagem de educador financeiro, para a gente pensar, ó, nesse caso eu faria isso, eu faria diferente, para que a gente realmente possa crescer e se desenvolver aí com os nossos casos, os nossos clientes. Então, eu sou a Sunamita, eu sou FinPro e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, da bagagem que eu tenho, mas eu não sou a dona da verdade, então pode ser que no caso de como eu agir com o meu cliente, você agiria diferente. E hoje a intenção é essa, que a gente possa discutir e ver o que fica melhor, o que, que pode melhorar, qual a abordagem ideal, para que a gente possa aplicar também em outros casos. Né, Sâmia? Então vamos, ó, a Vanessa apareceu. Cadê os próximos aí? Vamos embora, gente. Tem que discutir. Posso compartilhar aqui, Sâmia? Posso começar então? Mando ver, hein? Beleza, ó, gente. Então eu vou começar aqui compartilhando um slide com vocês. Está aparecendo? Quem não pode aparecer, testa o chat, vê se está funcionando, porque eu vou precisar muito da opinião de vocês, dos debates, para a gente poder agregar e realmente ser um estudo de caso e não uma palestra. Beleza?
Então, todo mundo aí, ó, beleza, o chat está funcionando, então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar essa nova jornada de estudo de caso de PimPro. E eu vou trazer aqui, alguns casos hoje que são dos meus clientes, muito recentes, então uma dificuldade que eu acabei de enfrentar, ainda estou lidando, e vocês vão me ajudar a resolver esse caso. Quem está preparado aí? Estão preparados para me ajudar? Se vocês não me ajudarem, meus clientes vão ficar lá perdidos. Eu preciso de vocês, então chat, ó, eu quero ver o chat bombando aí. Então vamos começar aqui. Porque qual o objetivo do nosso encontro, gente? O nosso encontro, o objetivo é ampliar a nossa capacidade de análise e a resolução dos nossos clientes, só isso. Então, não existe o certo, não existe o errado, não existe a estratégia que a Suna usou é melhor. Não, existe às vezes uma bagagem que uma pessoa já tem, que ela pensaria de um jeito e, eu não pensei. Nossa, eu faria de outra forma, então posso melhorar o meu próximo atendimento. Então, vocês estão prontos? Posso trazer o primeiro caso para a gente poder começar a discutir o que a gente faria? Então, beleza. Vamos lá. Friamente, se eu trago um caso, eu falo só isso. Financiamento, a polêmica. Fazer ou não fazer? Quem é que quer já... Olha, se o seu cliente chega e fala, olha, eu quero fazer um financiamento. Alguém teria algum conselho, alguma abordagem para onde você começa? Qual é o norte? Quem já quer opinar? Quem já quer começar aí liberando o som para a gente poder conversar? Quem vai ser a primeira? A primeira corajosa, o primeiro corajoso. Ou o chat, eu estou olhando o chat, hein? O caso um é sobre financiamento. Então, de repente, seu cliente chega e fala com você que quer fazer um financiamento. Qual o conselho você dá para ele? Olhar a taxa de juros, você começa por onde? Qual o primeiro norte? E aí? Estou olhando vocês. Ó, alguém apareceu. Quer falar? Pode liberar o som, eu tô pronta aqui para te ouvir, para a gente discutir. Vamos. Vai, Eliana. É você mesmo, tá aí sorridente. Eu não estou ouvindo ela. Eu acho que saiu para mim. Eliana, você vai falar? Tá no mudo seu. Ah, foi, Oi, liberou. tudo bem, Foi, gente? vamos lá, Boa Eliana. Então, noite. de repente, seu cliente chega para você e fala: Então, eu quero fazer um financiamento. Qual o seu conselho para ele, assim? Por onde você começa? O que que você pega de informações dele? Vamos Mas lá. você já fez o orçamento? Você já está no período de Ó, atendimento? Como que está esse cliente para a gente conversar sobre o perfeito. financiamento? O primeiro ponto não adianta, porque não existe o certo ou errado sem um contexto, né? Então, beleza. Eu sou tua cliente, vai lá. Você perguntou do meu orçamento, o que mais? Então, você está sobrando dinheiro? Como que está a sua vida financeira hoje? Ah, entendi. Eu tô um pouco enrolada, mas eu quero realizar um sonho, né? Porque ter um carro, uma casa, a gente sempre deseja muito. O que que eu faço? Você me Tá. ajuda, né? Uhum. Esse financiamento, aí a gente já teve o atendimento, tá colocando o orçamento lá ou é o Já. primeiro assim? Não, já teve o primeiro orçamento, você já tem os dados, você sabe da vida financeira dele. Ah, e já tem carro? Esse financiamento é o primeiro ou é uma troca? É uma troca. Ó, tá fazendo boas perguntas. Então, o que que eu faria? Eu, Hum, eu iria analisar por que que ele ia querer ter esse financiamento. Ele vai te dar algum dinheiro ou é só o sonho? Por exemplo, vai utilizar para Uber, vai fazer esse carro, porque carro é uma despesa. Então, assim, eu ia conversar, direcionar para isso. Se quisesse muito, iria olhar o orçamento e nesse orçamento a gente iria conversar. Olha, tem que reajustar aqui, ou tem que aumentar a sua renda para caber. Agora, o ponto, qual carro que é? Qual o ano? Vai vender o uhum. seu, vai dar uma aplicação, a taxa de juros, vai fazer com seguro ou sem seguro? Então, eu ia Perfeito. indagar o que que ele gostaria de ter. Em quanto tempo? Se aplicar o dinheiro, será que não seria mais viável comprar à vista? Gente, a Eliana não vai deixar mais ninguém falar aqui, porque ela tá dando toda a resolução do caso. É isso? Não, Tá deixa todo mundo falando com A ela. Vanessa Não, é pode ótima, continuar. gente. Continua, A tô Vanessa é gostando. ótima. Então, aí Hum. eu tenho que analisar esses casos. Esse Ah, caso tem que analisar. aí.
Não dá para dar uma resposta fria. Você foi lá e foi investigando vários pontos. Perfeito, perfeito. Aí eu vou melhorar um pouquinho esse caso. E se esse caso fosse assim? Sábado, eu estava em atendimento à tarde, de repente eu recebi esta mensagem do meu cliente: Oi, Stuna, boa tarde, tudo bem? Recebemos uma ligação hoje da Volkswagen. Viemos daqui ver. Eu vi alguns minutos depois e eu liguei para ele porque ele nunca me manda mensagem e ele me mandou no meu WhatsApp pessoal. Não foi no WhatsApp da empresa. Achei estranho. Quando eu abri o WhatsApp da empresa, lá tinha uma chamada perdida da esposa dele. Eu, como mentora financeira, fiquei com a antena ligada. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Ou seja, já começamos a ver que esse cenário é diferente. Esse cliente já está na concessionária num sábado à tarde e ele resolve me dar essa informação. Já mudaria alguma forma de você analisar, Eliana, como é que tá? Já mudou alguma coisa para vocês? Ó, cadê o chat aqui, ó? Tô vendo vocês no chat não, hein? E aí, mudou? O que mudou nada? Continuo falando mais coisas? Dá uma leve parada cardíaca. Exatamente. Ó, senti isso também. Aí o mentor financeiro fica com, meu Deus, o que eu faço agora? Porque essa pessoa tá me ligando. Ó, alguém tá sentindo aqui, ó. Compra no impulso, estamos puxando mais. Então, esse é o panorama. Sábado eu estava fazendo um atendimento extra, que eu não sou acostumada a fazer atendimento aos sábados, e eu recebi este cenário, tá? Então, esse é o cenário que eu estou. E aí, vamos então contextualizar para que vocês não fiquem boiando assim na situação, para vocês saberem, né? Para onde eu vou, não vou. Então, o cenário é o seguinte: é o atendimento de um casal, da Mariana e do Daniel, e eles são pais de primeira viagem, então é importante saber. Eles têm uma bebezinha de 4 meses. Eles estavam, de repente, sentados num sábado à tarde em casa e receberam uma ligação da Volkswagen dizendo que estava tendo um feirão próximo onde eles moram para eles irem lá fazer um test drive. Quando eles me mandaram mensagem, eles já estavam no terceiro test drive. Eles já estavam no terceiro carro. E, obviamente, tinha urgência da decisão, porque eles me ligaram só falando assim: e aí, Suna, o que eu faço? E agora? E, no fundo, eu ouvi a bebê dele chorando e o vendedor falando várias coisas para eles. E agora? Deixar vocês fritarem o que vocês fariam nesse cenário. Agora, a taxa de juros, vai trocar o carro, não vai trocar o carro? Entende que os números já não são mais tão impactantes nesse momento, porque é uma urgência para pensar. O que vocês pensariam? Ó, vamos ver. A Carla falou: seja sábio, não compre por impulso, não caia na lábia do vendedor, pegue a proposta e vá para casa. Tá. Imagina seu filho, o filho dela gritando e você tendo que passar a informação pelo telefone. Como é que é? Alguém quer ensinar como seria essa conversa, essa orientação para essa tua aluna? Quem mais vai ser corajosa igual a Eliana aí? Feirão não é um bom lugar para comprar um carro. Tá todo mundo com parada cardíaca, né? Sura, eu nem quero arriscar, porque eu tô querendo saber o que você fez, porque eu tô aqui morrendo. Então tá. Então, beleza, então vamos lá. O que acontece? Neste caso, o que aconteceu, né, durante a resolução, o que a gente começa a analisar aqui nesse cenário? Primeiro é importante a gente saber que eles estavam em casa tranquilos, então não tinha um plano, um planejamento para trocar o carro. Então não era um sonho, um desejo do casal de repente trocar o carro. Vou parar de dar minha análise para ver o que vocês estão falando no chat, porque alguém falou aqui. Ó, quem levantou a mão? Deixa eu ler quem falou aqui. Uh, Feirão não é um bom lugar, eu estou com um caso parecido. Mandaram uma foto do carro com um laço vermelho. Ó, quem está com um caso parecido podia compartilhar. Vai, Mônica, me diga, o que você quer compartilhar aí com a gente? Pode falar. Cadê a Mônica? Ela levantou a mão. Alguém está ouvindo ela? Eu não escuto ela. Não ouvi. Samia, você ouve ela? Alguém achou a Mônica? Não. Precisa- Acho que você precisa ativar a configuração do som. Eu? Como é que eu faço isso? Gente, não sei fazer isso aí. Reconhecer gestos de mãos. Tá, vou passar, Sônia.
Ó, vamos falando então no chat aí, enquanto eu não consigo liberar esse som aí que a Samia falou. Posição de compartilhamento. E como é que eu faço isso, Samia, para você, para colocar você como host? Pedir para ativar o som, destacar. Tornar, tornar anfitrião. Foi, Samia, eu passei para você. Vê se você consegue. Ah, é que saiu meu slide. Vê se você consegue liberar aí o som dela. Eu A acho que cada um consegue liberar o seu, não? configuração padrão tá para não liberar, mas eu vou mudar aqui, aí todo mundo Ah, tá, tem, tá? beleza. Porque aí. Um momentinho. Ah, ela disse que precisou autorizar. Obrigada por avisar, que eu não sei fazer isso, não. Normalmente a gente dá aula para um aluno, o aluno não precisa, né, ter a permissão de host. Agora foi. Consegui- Foi? Aí eu vou pegar de Consegui. volta, então. E- Aí. Fala, Oi. Mônica, comece. Ai, que bom estar aqui com vocês para aprender. Tá curtindo, então? Tá sendo bom. Tô, vou ser bem sincera, viu? Aqui, ó, A a minha prim- aqui. Tô nervosa, tô no voo e não vou saber da novela. Tá nervosa, ela quer Tá. saber. Ó, mais um motivo para você vir no próximo encontro Finpro para a gente ter mais novelas. Vai. É, eu acho Ó. assim que a Hum, primeira coisa que eu faria, eu, Mônica, hum, com a experiência que eu tenho hoje, sim. era encontrar um modo para ele sair dali. Perfeito. Uhum, Exemplo, escutei a criança chorando, a nenenzinha tá chorando, o que é que ela tem? Ela tá com uhum. fome? Não é melhor vocês sentar para tomar uma água, comer alguma coisa, dar uma passeada para vocês pensar com. Eu faria um modo de tirar ele dali de dentro, porque o, tudo coopera para ele tomar a decisão, né? Porque a criança está chorando, o vendedor está lá falando. Ele já fez 3 test drive, assim, ele perdeu a razão. A Uhum. emoção está lá em cima e a razão está lá embaixo. Exatamente. Não, Verdade. aí aqui não tem planilha, não tem nada, até porque você disse que ele nem pensava em comprar carro, né? Não, não tava. Tava com o Pois carro é lá uma coisa assim, tranquilo. que nem estava no planejamento. Ele foi Não. pego pela ligação que eles fizeram. Então, eu acho que eu faria um modo dele sair dali. Porque o Perfeito. ambiente, o contexto que ele está, ele não está no contexto certo. E eu tenho Show. certeza que se ele sair, fizer 2 passos, respirar, né? E Já fica porque mais favorável, né? o vendedor, com certeza, ele está aproveitando tudo. Até porque a gente, quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente está na emoção, a gente passa os olhos, a pupila fica dilatada, a gente fica. Quanto mais a gente diz, esse é lindo, esse carro é lindo, olha a porta, olha esse, quanto mais o vendedor vê que a gente está emocionalmente como se diz? A gente Envolvido está ali mesmo, né? É. emocionalmente colegado ali com a compra, mas ele dá pressão, porque ele sabe que daqui a pouco a gente vai ceder. Perfeito. Ó, no chat o Diego falou: o bebê chorando já é um sinal para se retirar e levar a proposta para casa. Beleza. Você falou também sobre já o bebê tá ali, vamos tirar o. Vamos tentar sair desse cenário. Vocês concordam que seria uma boa tentar tirar o cliente dali daquele foco da lábia do vendedor para ele tentar pensar separado? Todo mundo concorda? Bota aí no chat, sim ou não. Se tiver alguém que discorda, é bom para a gente poder agregar, beleza. Então, seria uma boa, pela opinião de vocês, uma boa estratégia a gente tentar tirar o cliente dali. Então, vou continuar o cenário para vocês. A bebê estava chorando. E aí eu liguei umas 3 vezes diferentes, porque eu não queria ficar o tempo todo com eles na ligação, porque eu só ia ter uma chance. Então, eu desligava, tentava pegar mais tempo, dava uma orientação para eles tentarem sair da lábia do vendedor, para eu ter uma outra oportunidade já em um outro momento. E aí, na primeira vez que eu liguei, a esposa atendeu, a Mariana. E ela me disse o seguinte: a gente já está no terceiro test drive. Nós já perdemos 2 carros. Oi? Nós já perdemos 2 carros, porque 2 já foram vendidos. Daqui a pouco, o nosso vai estar valendo 20 centavos. Olha só o quanto ela já estava envolvida. Ela estava assim, brincando comigo. Nós já perdemos 2 carros, daqui a pouco o nosso vai valer 20 centavos e a gente não vai conseguir, a gente vai perder outro, no a gente vai perder outro. Falei, Mariana, então calma, que eu vou ajudar vocês a conseguir esse carro. Mas faz o seguinte:
dá uma respirada, passa o telefone para o Daniel para eu ver com ele também o que a gente pode fazer. Porque eu queria ver se a opinião do marido era igual a dela, para poder tentar ver quem está mais propenso a ficar do meu lado. Porque naquela hora, vocês concordam comigo, se eu só falasse para ela, Mariana, não cabe no teu orçamento, não tem dinheiro para pagar, eu ia perder ela ia desligar o telefone, não ia me contar mais nada, ia simplesmente vir com essa bomba para jogar no meu colo e falar, e agora? Enfia no orçamento. Por mais que eu não tenha como tomar a decisão por ela, ia impactar no meu trabalho. Porque eu ia ter que ficar pensando, remanejando um monte de outras coisas, ia ter que abrir mão de outras coisas, né? Ia impactar no meu resultado. Então, eu escolhi naquele momento tentar fazer várias ligações picadas para tentar ver o quão emocionalmente eles estavam envolvidos. E eles estavam muito envolvidos emocionalmente. Então, a criança chorando ali, gente, naquela hora, ela estava dando o gatilho para eles assinarem logo os papéis. Eles não conseguiam ver que a criança chorando era para sair dali. Eles pensavam, Suna, fala logo, porque a gente tem que assinar logo. Ela tá chorando. Gente, e aí, você como mentora fica assim, sim, já estou verificando. E a vontade que você tem, aqui um desabafo entre mentores, né? A vontade que você tem é dar um grito e falar assim, não faz isso. Mas você não pode, porque se você falar dessa forma, a gente quebra, a gente entra na zona de rejeição do cliente. Então, o primeiro grande ponto aqui é tentar não entrar nessa zona de rejeição e quebrar a confiança que o cliente teve com você ali naquela hora. E aí, segundo ponto, ó, perfeito, Mônica, o que você falou. Aí, então, nós temos esse cenário. Então, para resolver ali a questão, nós faríamos o quê? Final das contas, tiraríamos ela dali, né, para tentar fazer com que eles pensassem mais. E no meu caso, eu tentei falar com o marido para ver o quanto ele também estava envolvido. Então, como era um casal, eu tinha duas chances. Tentar ver quem estava menos envolvido emocionalmente, para eu tentar ter alguém naquele cenário do meu lado. E aí, quando eu falei com ele, eu comecei a ver que ele não estava tão desesperado assim para comprar o carro. E olha só, e eu perguntei para ela sobre o carro, por que eles queriam comprar o carro naquele dia. Ela me disse: a nossa mala está muito pequena, a gente precisa muito de mais espaço. Você está entendendo que era totalmente emocional? Como que por causa de mais espaço, você sai do sábado da sua casa e você vai comprar um carro. E hoje eu vou falar o preço para vocês. Então, beleza, esse aqui é o cenário. Começamos a pensar nos prós e contras desse cenário aqui. E aí, vamos para o exercício, porque a gente tem que trabalhar aqui nossa mente. O que podemos aprender com esse caso? Primeiro ponto aí de aprendizado. O que a gente pode aprender? Vou dar a minha opinião, um aprendizado, e aí vocês falam no chat o aprendizado de vocês. Um aprendizado meu, só os números não bastavam. Só eu falar para ela, financiamento é uma coisa ruim, que você vai perder dinheiro, não ia adiantar nada nesse cenário. Porque ela queria naquela hora, ela estava envolvida emocionalmente. Então, o que mais aí que vocês acham que a gente pode aprender com esse caso aí? Quais emoções poderiam estar passando na cabeça dela naquela hora? Vamos pensar. Que emoções? Vocês acham que era só racional? Ter o bem? O mental patrimônio? Não. E qual a postura de vocês como mentores? Vocês atenderiam a ligação? E aí? Será que foi uma boa? Estava com medo de perder a oportunidade, verdade. Estava com muito medo de perder a oportunidade. Vocês iriam expor a opinião pessoal de vocês? Porque ela me perguntou, Suna, se fosse você compraria? E agora, o que você fala? Você induz o cliente para o sim ou para o não? Quem vai falar aí? Ó, vamos pular para o próximo já, hein? Aversão à perda, ó. Verdade, mano. Vários gatilhos aqui são extremamente comportamentais, o que a gente está vendo aqui, não é numérico, né? Então, a gente, a resolução que eu dei para esse caso, né, foi adotar a postura de ficar ao lado deles, mesmo que minha opinião pessoal fosse contrária. Porque um dos grandes aprendizados que a gente vê durante o atendimento de casos é: eu não sou o meu cliente, eu não posso escolher pelo meu cliente. Eu não posso decidir por ele, porque é o financeiro dele.
Então, a gente tem que tentar mostrar, né, o que a gente pode fazer naquela situação para que ele tome a melhor decisão. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder pensar nesse caso. Primeiro, a escuta empática. Primeiro ponto, quando a gente chega num caso complexo, num caso que a gente não sabe o que fazer, nunca aconteceu com a gente. O primeiro caso é ouvir realmente, se importando com aquele caso, tentando entender o que está por trás daquela motivação, daquele desejo de compra. No caso desses meus clientes, o maior motivo que eu vi em toda a conversa era: a gente precisa de uma mala maior, a gente precisa de mais espaço para carregar o carrinho do bebê. Então, não era um motivo que justificava um financiamento de R$ 175 mil. Era simplesmente absurdo. Além de não caber no orçamento deles, quando a gente multiplicava, dava R$ 175 mil. Então, o que eu fiz? Usei prós e contras. Eu comecei a mostrar para ele: beleza, que bom, vão ter um carro zero, não vai precisar de manutenção, que foi tudo que ela estava justificando para mim. Não vai precisar de manutenção, vocês vão ter uma mala maior. Poxa, muito legal. Do que a gente pode abrir mão no orçamento para caber? A gente abre mão da babá? Eu toquei na ferida dela. Porque na hora que eu falei, a gente abre mão da babá, ela falou assim: não, a babá não tem como tirar. Como é que vai tirar a babá? Aí eu falei: então me ajuda a pensar no que a gente poderia abrir mão para caber esse sonho ali dentro. Como é que a gente abre mão? E aí ela começou a pensar que a babá, não, isso da babá é negociável. Então, próximo. O que mais a gente tira lá? Tira da alimentação, tira do lazer, ou seja, 100% emocional. Como que alguém escolhe tirar da comida para comprar o carro? E eu fui mostrando os prós e contras daquela decisão. E aí eu mostrei para ela que se eles fossem fazer um financiamento, eles teriam que abrir mão da babá e teriam que abrir mão de uma parte do lazer. E falei o valor. E eu falei assim: tudo bem, a gente vai conseguir colocar o carro que vocês tanto querem, a gente só vai abrir mão da babá e do lazer. O que vocês preferem? Aí eles ficaram meio assim, mais balançados. Falei: opa, tô ganhando. Falei: olha, eu vou analisar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu retorno. Desliguei de novo, deixei eles darem uma digerida, né? E aí, quando eu liguei novamente, que eu falei com o marido, eles já estavam com mais o pé no chão, já não estavam mais naquele cenário. Pedi para eles pegarem o papel. Olha, pega o papel, já que a gente precisa tomar decisão agora. Pega o papel para eu ter todos os números e a gente toma a decisão juntos, tal. E aí eu trouxe então clareza para esse cenário deles. Eu abri a planilha, mostrei pontos que eram importantes, que eu sei que eram inegociáveis para eles, e tentei balancear o preço do novo financiamento comparado com algo que é muito relevante para o orçamento, para que naquele momento eles conseguissem ter um choque do que era, já que eu, como mentora, sabia que não cabia. Não era um cenário em que tinha sobrando e a pessoa queria enfiar um financiamento, é que não dava. Então, a gente vai precisar saber, né, o cenário do nosso cliente e ajudar ele a tomar a decisão. E prós e contras é perfeito porque ele tem que tomar a decisão. E aí, nesse prós e contras que eu mostrei para eles, sabe o que aconteceu? Vou mostrar aqui ao vivo no WhatsApp o que aconteceu para vocês. Ó, quando eu liguei a próxima vez, olha o que aconteceu, gente. Vocês estão vendo meus slides, vocês estão vendo o quê? Que eu vou mostrar aqui da conversa. Me falem, que vocês estão vendo? É o WhatsApp ou é o slide? Eu estou abrindo aqui. Slide, beleza, tá. Então, deixa eu compartilhar aqui, que eu acabei de abrir o WhatsApp. Olha aqui a foto. Vê se vocês já estão vendo o WhatsApp de um casal com uma criança. Olha aqui. Depois do problema, olha aqui, eu falei para eles na conversa. Olha, aqui o carro sai por R$ 165 mil. Então, eu quis mostrar para eles o quanto dava o carro no total para trazer uma realidade. E eu perguntei para eles no telefone o seguinte: com esse valor, vocês acham que não dá para encontrar um carro tão bom quanto esse em uma outra concessionária, segunda-feira, para eles conseguirem pensar que não era imperdível? Concordam comigo? Porque com esse valor dá para achar um outro carro no outro dia. E aí eles pensaram isso, ó, eu desliguei a ligação de 11 minutos e aí veio essa foto. Essa foto, a criança já estava dormindo, o casal
E ela falou assim para mim, pelo menos comemos de graça. Olha aqui, obrigada pela ajuda. Eu sou inconsequente, quase compro a concessionária inteira. Eu não disse, eu mantive a postura de não julgar ela, falando tudo seriamente para evitar os memes, porque assim, por mais que eu quisesse rir, que elas já tinham só passado daquilo, ainda estava muito fresco. Ela fez um meme comigo, ó, não comprando desconto é maior. Ela me mandou isso, não fui eu. E eu mantendo a pose. Olha aqui, gente, o que ela disse. Ela disse minutos após sair da concessionária. Ou seja, eles estavam, naquele momento caiu a ficha deles, que eles estavam fazendo um negócio errado, que eles estavam tomando a decisão errada, mas porque eu consegui mostrar os prós e contras para eles, eles ficaram extremamente felizes com a decisão, sendo que não foi eu que decidi. O que vocês acharam? Foi boa essa resolutiva? E por esse lado, alguém faria diferente? Alguém quer complementar esse caso para a gente passar para o segundo? Quem aí quer falar ou ninguém quer falar? Foi boa, foi fantástica? Boa! Vê se dá insights para vocês pensarem no caso dos clientes de vocês, né? Que nem sempre é só um número. Aqui eu consegui manter ela como uma cliente fã do meu trabalho, porque eu fiquei do lado dela. Eu consegui fazer com que eles tomassem uma boa decisão e não perdi o cliente do planejamento, que eles podiam simplesmente terem desistido da mentoria depois dali. Adorou, gostaram? Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Então, coloquem os casos de vocês no formulário para que a gente possa trazer dessa forma, né, essa narrativa do que aconteceu para a gente poder discutir. Então, posso passar para o próximo? Ninguém quer complementar esse? Foi? Curtiram, né? Então, beleza. Então, estão prontos para o outro? Então, vamos lá. Próximo. O segundo caso. Gostei muito, se mostrou neutra. Ó, beleza? Isso aí. O segundo caso é o cartão de crédito, né? Isso aqui é mais corriqueiro do que a gente imagina. Toda hora a gente tem um cliente que tá com cartão de crédito maior, né, do que ganha, às vezes, né? Ou só eu pego o caso assim, que a pessoa vem com um cartão de crédito maior do que o salário. Cartão de crédito alto. E ainda assim ela quer continuar aumentando a bola de neve, porque os desejos continuam sendo ilimitados. Então, eu vou trazer esse caso dessa cliente, que também, gente, eu só trouxe caso fresco, dia 25 de março, era o caso dela, né? Ela me manda esse print da fatura do cartão de crédito. Nós só tivemos uma única sessão. Então, foi a sessão para eu conhecer ela e ela já mandou um monte de bomba para mim. Ela me mandou a fatura do cartão de crédito, 3.338, e na sequência já me mandou uma planilhinha que ela fez ali com os gastos que ela acha que vai ter, que ela tem na vida. Ou seja, ela tem isso tudo aqui para gastar, para pagar no mês, mais a fatura. Só que ela ganha só 3 mil. Esse é o primeiro ponto. Então, só a fatura já é mais do que ela ganha. E quando a gente volta à planilhinha que ela listou, só aqui em cima, ó, despesa fixa, 1.256. Já não bate, a conta já não fecha. Lá em cima tem 857, a conta não fecha. Aqui embaixo, 700 e pouco. Não fecha a conta. Aí, então, simplesmente temos esse caso. E aí, qual que é o contexto e o cenário dela? Ela recebe 3 mil reais, a fatura já está mais alta do que o salário, e essa fatura já estourou o limite. Então, ela não tem limite do cartão de crédito para, por exemplo, recomendar a ela que ela coloque um teto de gasto para mercado e continue usando no cartão. Ela não tem essa opção, porque o limite já acabou. Até então, fluindo, tá tudo bem? Beleza. Gente, tá bom? Tá legal? Ah, então tá bom. Quero saber se tá legal. Então, pronto. O próximo ponto dela ela mora de favor. Qual é o contexto dela? Ela mora na casa que era a casa de praia da sogra. Então tem um conflito, tem aquele negócio de ela mora de favor aqui, mas no momento de final de semana a sogra aparece lá, porque a casa é da sogra, sem liberdade. Então ela tá vivendo esse contexto com o emocional totalmente abalado. O contrato com o emprego atual termina em novembro. Então ela me procurou com a intenção de construir uma reserva de emergência para conseguir se manter por alguns meses até conseguir um novo trabalho. Então, ela me procurou com prazo legal. A gente está em março, o contrato só termina em novembro. Poxa, eu falei, nossa, esse caso vai ser muito fácil. Ela está super adiantada, vou construir uma reserva de emergência. Nossa, que mulher adiantada. Aí ela me veio com essas bombinhas, né? E aí, o único dinheiro que ela tem da vida inteira são R$ 2.800 de um notebook que ela acabou de vender.
Pronto, esse é o cenário. Como é que a gente começa a resolver esse caso em que ela tem a fatura para pagar, em que ela tem os outros gastos para fazer e ela está vivendo esse contexto? Alguém já tem alguma análise, já tem alguma direção? O que a gente pergunta para ela? Quais outros dados a gente levanta? Porque só isso aqui que eu tinha. Cadê o chat? Estou vendo aqui vocês. Essa novela tá ficando boa. O cartão tem parcelamento. Opa, boa, Eliana. Ó, o cartão. Essa informação foi muito boa. O cartão tem parcelamentos, mas para o próximo mês, o cartão está apenas 700 e pouco. Então, esse 3.338 é só esse mês. Para o próximo mês, de parcelamento, tem só 700 e pouco. O cartão está pagando em atraso? Esse não, mas ela tem um monte de outros bancos que ela simplesmente fez aquela técnica que a gente usa de esperar para pagar depois. Só que ela usou essa técnica em todos os bancos que existiam. Ela foi lá e se enrolou no PicPay. Então ela ia lá, parava de usar o PicPay, de usar o cartão e abria conta em outro. Aí ela se enrolou, ela foi fazendo assim. Então ela não tem como pegar empréstimo, ela tá do nome sujo. Mas nesse banco a fatura está em dia. Beleza? Ó, boa pergunta, Eliana. Quem mais aí? Ó, Francisco apareceu. Quem contribuiu pode liberar o áudio aí. Ó, qual a necessidade de ter o cartão? Por quê? A necessidade do cartão dela é a seguinte: se ela não tiver o cartão, ela não come. Porque hoje é o seguinte, o próximo slide. Ela paga todas as contas fixas no cartão de crédito. Então, ela recebe o salário, ela paga o cartão, e o limite que libera do cartão, ela paga luz, gás, todas as contas. Ela fica usando aqueles aplicativos que cobram uma taxa de juros para poder conseguir pagar as contas. Então, ela se mantém nesse ciclo vicioso. Por isso que ela precisa ter o cartão. Se ela não tiver o cartão hoje, ela não come. E aí ela tem um outro vício que é fazer compras de boca. Como ela não tem limite, ela não tem crédito, no salário dela já tem empréstimo também. Mas esse 3.000 já é o líquido que ela tem para poder trabalhar. E aí ela faz compras de boca porque ela não tem limite no cartão, ela compra a Natura com alguém e promete pagar. Ela compra maquiagem com alguém e faz a promessa de pagamento. Então, além dessa fatura, nós temos mais ou menos R$ 700 de promessas de pagamento. Uma outra coisa que eu vi pela primeira vez até, ela usa um aplicativo chamado Jeito para pegar dinheiro emprestado. Eu não conhecia esse aplicativo. Vocês já tiveram um cliente que faz isso? Ela pega ela não é cartão, você entra nesse aplicativo, ela tem um limite de 300 e pouco, ela vai pegando aquele dinheiro emprestado e não é um empréstimo, mas é tipo um aplicativo mesmo que dá dinheiro e depois ela vai lá e paga. Então, ela usou a criatividade para ver novos jeitos de arrumar mais dinheiro. Ela dá um jeito. É isso aí, ela dá um jeito. Ela tá Então, num ela tem... vício, né? Oi, fala. Ela tá num vício, né, Sona? Ela Tá tá no vídeo. viciada. Ela não Ela vê vai... saída. Uhum. O que eu faria? Eu deixava esse cartão estourar. Eu tô falando a minha opinião, tá? Eu Uhum. falaria com ela para ela aumentar a renda dela, de algum jeito, vender alguma Sim. coisa, fazer algum serviço extra. O que eu faria, ver o que a gente pode ir quitando pelo que ela já tem com Uhum. pessoas, essas coisas assim. O dinheiro de 2.800, eu ia ver também os contratos de empréstimos, para ver se tem seguro embutido, eu ia ver se tem Uhum. Legal. seguro em conta corrente, tarifa, ia ver as outras contas também. E o porquê que ela tem tanto esse vício? Porque ela acha que ela não é capaz de gerar dinheiro, o que que ela pensa sobre isso, entendeu? Porque quando a pessoa está no Uhum. desespero, ela sempre pensa. Eu tive uma cliente que ela Uhum. achava que ela não era capaz de gerar dinheiro. Ela Uhum. começou a fazer mini pudinhos, levava para o trabalho. Aí foi gerando 300, R$ 400 a um Legal. mês. Então, é assim, ela deu os pulos dela e gerou mais dinheiro. E aí que ela quitou 3 cartões, claro que foi com desconto, que já estava estourado, mas foi dessa forma que a gente trabalhou. Sim, perfeito. Ó, hoje, se eu recomendasse para ela, por exemplo, esse cartão dela vence hoje, exatamente hoje. Se eu recomendar para ela estourar esse cartão, de onde você tiraria para ela se alimentar, para ela fazer outras coisas?
Não, mas espera aí. Ela te procurou hoje, sendo que o pagamento dela cai hoje? A nossa sessão foi segunda-feira, dia 25. O salário dela cai hoje. E o salário já está todo comprometido para esse cartão. Se eu deixo de pagar esse cartão, ela não libera mais limite para ela usar. E ela não tem como ter essa renda em outro banco. Ela não tem como. Ela já se queimou em todos os bancos. Eu É ficaria. difícil. É um risco que ela ia correr, eu ia dar sugestões ela de usar o valor do notebook. Beleza. Eu falaria isso, olha, você tem a opção de você pagar, só que você está num vício, eu explicar como que funciona a nossa mente, a parte emocional, a parte racional, o vício de dar sempre um jeito, não para gerar mais renda, com toda a capacidade que ela tem de fazer dinheiro, com faxina, vender outras Uhum. coisas em casa. Eu faria dessa forma. Ah, mas só que eu quero montar a minha reserva. Ok, mas o que que ela tem que ela pode acrescentar na vida das pessoas? A maquininha da Tom, eu ia dar várias sugestões para ela vender. Para aumentar Hoje a eu renda. deixaria, hoje eu deixaria ela pagar, ficar no enrolo dela. Só que no próximo mês, no dia que chegasse, deixaria o cartão. Só que o cartão, assim, deixaria o cartão de qualquer jeito e usaria o dinheiro do notebook. Assim, eu ia dar sugestão, só quem ia decidir Uhum. era ela. Sim, sim, perfeito, perfeito. Ó, muito bom. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de informação para vocês. Aí o cenário dela é o seguinte: ela recebe 3.000, recebeu hoje, e o cartão de crédito está mais do que ela recebe, e ela tem esses 2.800 que para ela era tipo inegociável mexer, porque era tudo que ela tinha da vida inteira para essa reserva. Então era muito difícil para ela abrir mão daquilo ali, achando que ela ia jogar o dinheiro lá no oceano e ele ia se perder, como ela tem feito, né? Sempre conseguindo mais dinheiro. Então ela está nesse vício de achar que o problema dela não tem jeito. E eu acho que é quando o nosso cliente entra na bola de neve. Muita gente chega para mim, né? Os clientes chegam para a gente com a sensação de que não tem solução para o caso deles. Eles não conseguem pensar isso que a Eliana falou. Renda extra, tem que aumentar a fonte de renda, tem que tirar de algum lugar, tem que parar de aumentar a bola com. Porque toda vez que ela passa o cartão para pagar uma conta de luz, ela paga 2% de taxa. Então ela vai aumentando a bola de neve e ela não consegue perceber isso. Então, ela está muito preocupada, na verdade, em pagar o cartão, porque a única solução dela é ter aquele cartão ali. Essa é a análise que ela tem do próprio caso. Alguém mais quer contribuir antes de eu mostrar por onde eu estou indo? Quem está com som ativo não quer falar nada, só está ativo mesmo, né? Então tá, beleza. Ó, então vou mostrar aqui. Por onde que eu fui? Por onde que a gente tá indo, né? Que a gente recém começou. Então vamos lá. Ah, tá, não, nem falei. Esse era o caso dela. E aí ontem ela me mandou essa mensagem. Na verdade, a nossa análise é sobre aqui, ó. Suna, bom dia, tudo bem? Tinha me programado? Oi? Aí você, mentor, não pode falar. Tá, eu tinha me programado para este final de semana, hoje, amanhã, né, visitar meus pais. Eles moram em Belford Roxo e tinha agendado para cortar o meu cabelo. Fiz um pré-agendamento e depositei R$ 50. Tô achando que eu não vou conseguir fazer isso no seu momento, ou seja, ela ainda não. A gente fez a sessão, ela viu que ela está devendo muito mais do que ela consegue pagar e ela ainda está achando, né? Devido aos custos, poderia me ajudar a tomar a decisão? Porque outra coisa que a gente percebe, é muito mais fácil eu transmitir a decisão para outra pessoa do que eu ter que pensar. Então, não caiam nesse golpe dos mentorados de vocês. Eles sempre vão pensar assim, não, peraí, o que a Eliana faria? Fala para mim, Eliana. Aí ela vai e dá a resolução. Não, tem que fazer eles pensarem o que você acha que é melhor, qual a melhor decisão. Porque, inclusive, uma pessoa de mau caráter, né, pode até pensar em usar isso contra a gente. Não, ela mandou fazer o financiamento, ela mandou fazer isso. E a gente não manda nada, a gente mostra os dados e tenta orientar. Então, ela estava aqui tentando usar um gatilho, né, que a gente usa para economizar energia. Porque eu preciso reagendar com antecedência, senão eu perco esse valor. E esse valor vai ser abatido do valor total. Ela nem me disse quanto custa. Ah, eu preciso também incluir o valor da minha locomoção, né? No caso, eu iria usar o carro do meu pai. Então, ela tem o custo aqui do cabelo, o custo da casa do pai dela até o salão, o custo, né, que ela já pagou R$ 50,
E ela ainda tem que pagar a locomoção para ir para casa dos pais, que é a passagem que ela tem que gastar 160. É possível fazer isso? Melhor adiar para o feriado de abril? Gente, já é abril agora. Eu nem me lembrei disso aqui. Ela só mudou o problema. Eu já vou ter mais um problema na outra semana, que a semana que vem já é abril. Estou sem ir nos meus pais desde dezembro. Aqui ela me quebrou. Porque ela falou tudo, ela me contou o quanto ela tá machucada de estar ali naquele cenário, de estar longe da família. E aí ela falou, ó, estou sem ir nos meus pais desde dezembro. Então, por isso que eu quis trazer essa mensagem para vocês. Não é mais agora só sobre furar um planejamento que ainda nem existe. Agora, uma pessoa está morando em uma outra cidade, sozinha, na casa da sogra, vivendo de favor. Ela está gastando mais do que ela pode, vivendo ali muito aquém, né, de qualidade de vida. E aí ela agora fala que a única solução dela poder ver os pais e ter um único suspiro de felicidade está nas minhas mãos. O que que você, como mentora, falaria para ela agora? Você fala, não, não vai, porque você vai gastar esse dinheiro e não cabe no seu orçamento. E aí deixa ela lá mais depressiva. O que que você fala? O que que você faria? Vamos, gente, cadê o chat? É difícil, vocês vão pegar casos difíceis. Começariam por onde? Falariam, não, não dá agora, vamos depois. Não, ela mora na casa da sogra atual. Tem o marido nessa história, mas as finanças deles são completamente separadas. E ela banca a casa e ele banca os empréstimos que eles fizeram em outro rolo lá. Não dá nem para trazer aqui hoje. Meu pai, Vocês nunca pegaram caso cabeludo assim, não? Só eu? Gente, tô sortuda, então vou passar para vocês esse caso, então. Fala, Mônica, vai falar. Que casinho cabeludo, viu? Vamos perguntar Olha, para a Sâmia o que ela faria, então. olha, Suna, eu peguei esse carnaval, eu fiquei ativa como mentora, porque as Sério? minhas clientes, elas estavam desesperadas. Se brincava carnaval, se não brincava. Você mostrando isso aí, teve uma que ela preparou a mala para ir Uhum. brincar o carnaval, fez a foto para mim, assim, ela lascada, não podia ir de Uhum. jeito assim, não podia nem tomar uma água de coco na frente de casa. Imagine brincar o carnaval. Mandou a foto da mala na mesa, mandou a foto para mim, a mala já está pronta. Mas eu não sei o que eu faço, eu vou. E ela mandou a bomba para mim, Aham. responder a ela. E quando eu dei a resposta, ela mandou um áudio com um tom, com raiva, porque ela disse: Você não resolveu o meu problema. Você nem disse que se eu vou, não disse que eu não vou. Eu disse a ela: Você não é uma criança, você é uma mulher adulta. Sente, pegue o papel, de um lado escreva todas as coisas boas que vai acontecer se você for, e as outras coisas que vai acontecer se você não for. Depois você decide. Eu sou a sua mentora, eu disse a ela, mas eu não posso decidir por você, a decisão é sua. E ela mandou um áudio que no tom da voz, eu vi que ela ficou com raiva, entendeu? Então eu não Uhum. podia decidir isso, ela estava lascada. Se ela fosse, ela ia se lascar ainda muito mais. Mas eu não podia dizer isso. Eu disse: você quer ir? Vá, curta seu carnaval, e quando voltar, volta o rabo na cadeira, vai trabalhar para gastar o que você, para gastar o que você gastou. E se você disser, não, Mônica, eu não vou, Engraçado. Mônica, eu não vou ficar em casa, tá tudo bem. Mas eu quero que você fique em paz. O que eu disse a ela foi, independente da sua decisão, eu quero que você fique bem. Eu não quero que você fique o carnaval todinho em casa trancada, sofrendo, morrendo, porque está em casa trancada. Uhum. Entendeu? Eu não queria isso. E nem Sim, queria que ela fosse e depois ficasse se culpando, morrendo porque ela foi. Então, foi isso exatamente. que eu fiz para ela, mandei ela colocar no papel o lado positivo e o lado negativo dela, e eu não. E assim, é E bem. responda pra gente, ela foi ou não? Só pra Ela gente foi, saber que não. essa novela a gente quer saber Ela também. não foi, ela não foi. Não foi. Não foi. E na segunda de carnaval, ela não foi. E na quarta-feira de carnaval, mandou um áudio para mim chorando. Graças a Deus eu não fui, eu não fiz essa besteira, porque se eu tivesse ido, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Assim, não é fácil. Eu passei o carnaval online, viu? Não foi offline, não. Foi respondendo mensagem e mandando mensagem. Não é Tem fácil. coisas que a gente às vezes se sacrifica, né? Porque
É aquele time. Se a gente deixar o aluno se perder naquele dia, parece que ele vai E bananar tudo. assim, e eu ficava mandando mensagem de vamos embora, segura. Não, não fica triste, não. Que é isso, mulher, eu tô na Itália. Olha, eu peguei, saí aqui na Itália, debaixo de chuva, com guarda-chuva, para mostrar a ela que o mundo existe um mundo sem carnaval, porque ela estava sofrendo, entendeu? Eu disse, eu estou na Itália, olha como é que tá aqui, ó, chovendo, tá vendo? Não tem. Poxa, Mônica, não tem carnaval aí. Não tem carnaval, tá chovendo, tá horrível. Nesse senso, é porque a gente pensa que só tem aquilo, e se a gente não for, a gente morre, entendeu? Se sente excluída, Exatamente. e vem toda aquela sensação do sentimento de novo. Com certeza, com certeza. Ó, muito bom. A Mônica, com o jeito dela divertido, foi lá dar uma chicotada na aluna dela. Funcionou, né? Ela se entendeu na que a aluna dela funcionou. O que que eu faria aqui nesse caso, né, que eu trouxe para vocês? Voltei a pergunta para ela, que foi exatamente o que a Mônica fez. Voltou a pergunta para ela colocar os prós e contras. Só que como o meu estilo, às vezes, é um pouco diferente. Eu não sou mais tão arretada assim como a Mônica, que foi lá dar uma chicotada. Eu tento achar as palavras menos pior. O que que eu fiz com ela, gente? Eu perguntei para ela se ela realmente queria fazer isso, né? Se ela achava que emocionalmente poderia ser um combustível para ela enfrentar os próximos dias que a gente tinha pela frente. Eu falei, você sabe que não cabe no seu orçamento, que a gente já passou tantos reais. Mostrei para ela o cenário, quanto de cheque especial ela já teria que tá ativado, sendo que nem existe no caso dela, que ela não tem como ter, o quanto a mais do orçamento já tinha passado, e perguntei para ela se ela achava que valia a pena aumentar um pouquinho mais essa dívida para ir lá rever os pais delas, para que o emocional dela ficasse fortalecido, que a gente usasse aquilo como combustível para ela continuar a engajar no plano e ela se dedicava a abrir mão de outras coisas, ou se ela achava melhor esperar porque não era o momento. Ela decidiu não ir. Ela decidiu não ir, porque ela falou assim: se eu não for e eu ceder o dinheiro do notebook, no mês que vem eu já não vou estar tão mal quanto esse mês. Então, essa foi a primeira vez que ela colocou na mesa a possibilidade de a gente usar o dinheiro do notebook. Por quê? Ela só pensou nisso quando, em vez de eu só falar para ela assim, você tá louca, não dá para ir, não cabe, financeiramente não dá. Quando eu mostrei para ela que eu me importava com a dor dela estar longe dos pais, dela estar sozinha, dela estar emocionalmente ali afetada, e que eu queria que ela tomasse uma boa decisão, mas já que o financeiro ia ser um impedimento, se ela queria levar adiante esse plano mesmo que a gente resolvesse depois o financeiro. Eu acho que naquela hora ela recebeu uma resposta que ela não imaginava. Talvez ela só imaginou que eu só ia falar para ela que ela não podia. Ela só queria que eu falasse para ela que não. E eu trouxe para ela uma possibilidade do sim, mas trazendo a responsabilidade para ela, dizendo que ela vai ter que abrir mão de outra coisa depois, que vai doer, mas que a gente usasse aquilo pelo menos como combustível para poder facilitar. E aí ela decidiu não ir. E aí o caso continua aqui. Ela deu o dinheiro do notebook para a gente poder trabalhar. Então, o que que a gente, né, aqui, quais são as emoções que vocês acham que pode estar passando agora, né, pela cabeça dela, de querer ir para uma viagem, né, para uma viagem sem ter dinheiro, sabendo que não tem nem limite para usar, que está precisando da reserva de emergência para poder mudar de emprego e ainda assim me pedir para poder fazer o cabelo. Vocês acham loucura? Como é que vocês lidam com a mulher quando ela está em todo esse cenário e ainda assim ela pede para cortar o cabelo? Vocês normalmente dão alguma resposta ou alguém usa alguma técnica comportamental que compartilhar com a gente aqui? Vocês estão tudo quietinhos aí olhando, eu fico só olhando a carinha de vocês, mas estão curtindo, né? Tá. Ó, e aí, vamos lá. O que que eu diria, o que que eu disse para ela foi esses prós e contras dessa decisão, mas eu entendi que o emocional dela estava extremamente abalado, aflito. Então eu entendi também, pelo caso dela, que era importante ela ter uma descarga assim emocional de estar lá com os pais, de ser mimada minimamente para poder ter energia para poder continuar, né? Ó, cortar o cabelo ajuda a aumentar a autoestima. Gente, às vezes, de verdade, que um desabafo.
Às vezes eu prefiro perder no financeiro do que perder o cliente emocionalmente. Porque muitas vezes o cliente ele está precisando de só um respiro para poder engajar mais, para poder sentir que a gente está entendendo a dor dele também. E às vezes um corte de cabelo R$ 50, R$ 100. Não deve ser esse valor, né? Um corte de cabelo, mas suponhamos que fosse. Às vezes essa economia não vale a gente perder aquele time do cliente dele engajar. Então, eu sempre gosto de usar pequenas conquistas, pequenas vitórias, mostrar para ele, beleza, você foi lá e fez o cabelo, então agora do que a gente vai abrir mão, do que a gente pode engajar? Então, a minha postura normalmente é tentar ver se eu consigo o meio termo, nem ele, nem eu. Então tá, beleza. Então a gente não consegue ir lá no cabeleireiro de R$ 500. Então, que tal a gente ir num outro, num similar, num de 100, num de 200? Porque talvez ajude na autoestima dela e não arromba tanto assim o orçamento. Então, eu tento achar esse equilíbrio, né? E expor os números sempre. E aí, o que a gente pode trazer de novo no mesmo caso? Primeiro ponto, escuta empática. Eu sempre preciso olhar para o meu cliente, escutar ele verdadeiramente, ver que o caso dele não é só uma frescura, não, eu não posso dizer para o meu cliente somente, ai, mas, poxa, só cabelo, que frescura. Às vezes é uma mãe que está meses enlouquecida, que não se olha mais no espelho, que está totalmente fragilizada, e o corte de cabelo era o gásinho que ela precisava para poder, às vezes, viver, gente. Porque a gente sabe que o financeiro impacta todas as áreas da vida e não só em números, né? Manter o cliente motivado. Então, eu gosto de manter o cliente motivado, dando, às vezes, deixando ele gastar R$ 10 com água de coco, que às vezes os R$ 10 aleatórios já são suficientes para poder dar aquele gás. Mostrar os prós e contras. Então, sempre para a gente, quando a gente ficar numa sinuca de bico, recomendo que vocês coloquem os prós e contras e ajudem o cliente a pensar o que está a favor dessa decisão, o que está contra essa decisão, qual você prefere, qual cenário você prefere hoje. E o que eu sempre faço com meus clientes é olhar o cenário de agora, mas o projeto nos 2 próximos meses, e aí para eu ganhar ela, eu fiz o quê? Eu coloquei o valor lá do notebook se a gente usasse, o valor da fatura, e eu mostrei para ela que se ela usasse o valor do notebook e a gente reduzisse outras coisinhas lá, ela conseguiria pagar tudo esse mês pela primeira vez, sem ter que botar as coisas no cartão, pegando mais taxa. Então, eu falei assim, ué, não vou precisar pagar no cartão, pagando aquela taxa. Eu falei assim, não. Se você usar o notebook, essa vai ser a primeira vez que você não vai precisar fazer isso. Então, isso deu uma sensação de empoderamento para ela, surreal, que ela mandou áudio já como se fosse a nossa última sessão da mentoria, sendo que foi só uma. Porque eu mostrei para ela. E como eu projetei para os meses seguintes, eu podia dizer aquilo com verdade, porque eu sabia que o cenário do mês seguinte a fatura ia reduzir. E eu falei para ela a questão da renda extra, para ela precisava de R$ 1.000 de renda extra. Depois que ela usou o notebook, para o mês que vem, vocês acreditam que ela não precisaria de renda extra? Então, tudo que ela precisava era usar o dinheiro do notebook, ela estava com muito medo de usar. Só que agora ela está usando com gosto, porque ela sabe que se ela usar agora e ficar dentro da meta de gasto que a gente combinou, no mês que vem ela não vai precisar repetir esse ciclo, alimentar esse ciclo, e no outro mês já vai começar a sobrar dinheiro para ela voltar a construir a reserva de emergência dela. Então ela ficou assim, surreal, super feliz, porque ela teve clareza do cenário. Então mostra para ela o que vai acontecer se ela seguir. Porque às vezes um erro nosso é mostrar para o cliente que ele tem que fazer assim. Beleza, ele vai lá, sabe que a meta de gasto é R$ 1.000 de mercado. Mas ele só está gastando 1.000, ele vai lá no mercado, ai, de novo tem que contar as moedas. Mas você já mostrou para ele o que vai acontecer se ele manter só R$ 1.000 de gasto? Como vai ser o cenário no mês seguinte? Quando você mostra isso, o cliente fica assim, não, eu não vou nem comprar mais carne, eu vou comprar só frango. Eles falam isso. Porque eles veem que tem solução, que tem saída. Então, apesar de ter sido o primeiro encontro que eu tive com ela, eu gosto de mostrar já uma previsão do cenário, se ela tomar essa decisão, para engajar muito mais. E a gente tem resultados muito, muito, muito melhores. Mas usando o cartão ou não? Quem perguntou aqui, cadê a Eliana? Para eu finalizar esse caso. Acho que está numa situação que já não vê saída, não consegue enxergar a curto prazo. Eu achei que esse caso eu não ia achar solução, sinceramente.
E eu pensei, que bomba eu peguei. Será que é melhor eu devolver o dinheiro da mentoria para ela? Eu pensei. Eu falei, tadinha, ela precisa tanto de dinheiro, é melhor eu devolver para ela. Eu fiquei pensando, gente, um desabafo aqui, né? E aí, quando ela falou do dinheiro no notebook, que eu coloquei os números ali, eu queria abraçar o computador assim, ai meu Deus, tem solução. E aí eu fiquei tão feliz e ela ficou muito feliz e ela realmente ela não vai precisar aumentar a bola de neve com o cartão. Os 2.800 vão ser suficientes com os ajustes que a gente fez. E aí, gente, a gente chega aqui no nosso objetivo, que eu acredito que nós tenhamos conseguido, né, ampliar a nossa capacidade de analisar e de resolver o caso dos nossos clientes. E esse foi o nosso primeiro estudo de casos do FinPro. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês venham extremamente animados para o nosso próximo encontro. É isso. Sônia, cadê? Gente, uau! Tô aqui muito Curtiram, gente? feliz. Eu quero saber de vocês. Coloquem aí, tá? Coloquem aí para a gente estar novamente no próximo mês aqui trazendo novos estudos para vocês. Suna, É. sensacional. Muito Foi obrigada. bom, então? Querem a Suna de novo, gente, no próximo Ó, estudo? gente, vocês têm que falar, senão não vou vir mais não. Né? Para animar os outros colegas lá na comunidade, falem Ó, eu como vou foi. mostrar o que eles perderam, para eles estarem aqui. Ó, vamos fazer um mutirão lá no Telegram, falando, gente, foi muito legal, olha como foi o caso, para animar as outras pessoas, para que elas possam vir também e agregar ainda mais essa nossa troca aqui, que foi maravilhosa. Amei, gente, amei. Obrigada, Sônia. Muito feliz mesmo. Obrigada por ter trazido esses estudos, as suas resoluções, né? Ter trocado ideias com os FinPros. E assim, gente, se o primeiro foi bom, imagina nos próximos que a gente vai melhorando. Então, a gente também conta com o feedback de vocês. Vai ser muito bom para a gente continuar aprendendo, né? Porque não é porque você termina lá as aulas do FinPro que não tem mais o que aprender. Então, foi justamente pensando nisso que a gente pensou nos estudos, para a gente continuar aprendendo um com o caso do outro, né? Porque é o que eu falei no início. A gente aprende muito com os nossos casos, mas por que não aprender com os casos dos outros FinPros? E por isso também que a gente colocou lá o formulário para vocês, porque a ideia é trazer os casos de vocês também, tá? Para a gente analisar aqui ao vivo. E aí, no próximo, né, Su, a ideia já é trazer os casos que estão lá no formulário, que já tem alguns, tá? E é isso, a gente conta com a divulgação de vocês lá na comunidade, tá bom? Combinado? Vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos Vamos. correndo para a comunidade que a gente vai postar lá, né? Que foi legal. É, Bora. Cadê a foto, Sônia? Cadê? apareçam aí, gente. Véspera de feriado de Páscoa. Aê! Quem mais? Oi. Oi. FinPros, muito obrigada. Beijo para vocês, ótima Páscoa. Vamos tirar a fotinha? Foi, né, gente? Beijos, até a próxima e nos falamos lá na Tchau. comunidade. Beijos. Tchau. Vou encerrar, Sônia.